Fala galera, tudo bem? Nós somos o Pod Todos de Maria, eu sou o Thiago, conhecido como Baratão. Fala galera, aqui quem fala é o Tio Carlos, conhecido como Tio Careca. Hoje a gente tá com um convidado mais que especial, ele que é pregador, jornalista, né Carlão? Tem um casal muito especial aqui, que é a Luiz e a Eliane, que vem bater um papo com a gente aí, gente. Cara, muito prazer muito grande, assim, ter sido convidado para esse podcast. Na realidade, assim, é o primeiro podcast que a gente faz parte, pô, é muito legal, assim, dá um friozinho na barriga. É muito legal, caramba, eu nem sabia como que era o estúdio de podcast, tá? Pô, bem legal. Apesar de ser jornalista já há 29 anos, eu nunca tive contato com isso aqui, assim, né? Pô, muito legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela confiança. Seja bem-vindo aí, fica à vontade. É isso, gente. Estamos muito lisonjeados, né, por fazer parte desse podcast. Na verdade, eu nem sabia que eu ia fazer parte, fiquei sabendo agora também. Mas era assim é melhor. Né? Legal, né, gente? Desde já a gente agradece a vocês aí pela disponibilidade. Sabemos que pelo trabalho de vocês é bem corrido, né? Vocês estão sempre trabalhando de um canto para o outro. E agradecer vocês aí, porque eu sei que vocês tiveram que desmarcar compromisso. Mas como dizem, quando é para Deus, o seu sim é sempre garantido. Né? Eu já ouvi falar muito disso, por conta das suas pregações. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você sempre foi desse meio religioso? Como que era um pouco da sua vida? De onde você é? Esquece, assim, eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Maurício, sou jornalista, tenho 51 anos de idade, sou marido da Eliane, né? Padrasto do André, vô do Luan. Cara, eu na verdade, assim, eu vim para esse meio religioso por conta de uma vida muito doida, né, cara? Eu nasci, quando eu nasci muito, muito doente mesmo, cara. Tinha um problema de pulmão zoado. E conforme foi passando o tempo, porque assim, esse problema de pulmão meu, ele me limitou muito. Quando criança, quando jovem, né? Então, assim, eu cresci vendo minha mãe rezar muito por mim. Cara, a minha mãe foi, não tenha dúvida disso, minha mãe foi a ponte, cara, entre eu e Deus. Sempre digo isso. Porque minha mãe, ela tinha uma coisa de intimidade muito grande com Nossa Senhora Aparecida. E é muito legal, quando a gente acabou de chegar aqui, vocês vieram com uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, assim, né? Onde a gente vai ter uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida que traz também a minha mãe, né? E minha mãe, assim, ela conversava com Nossa Senhora igual a gente está conversando aqui, assim. Era um ponto de intimidade tão grande. Minha mãe tinha uma coisa de intimidade tão grande que às vezes eu ficava pensando, cara, mesmo sendo novo, falando, não sei se minha mãe tá bem, né? Cara, mas era intimidade, sabe? Depois que eu fui entender isso, minha mãe, ela era costureira, então ela tinha a maquininha de costura dela, e do ladinho assim ela fez um altarzinho para ela com uma imagenzinha de Nossa Senhora e sempre um toquinho de vela onde ela ia rezando por mim. Cara, e quantas vezes eu vi minha mãe chorando, porque eu não tinha muito tempo de vida. De uma hora para outra eu podia parar de respirar, porque era muito crônico meu problema, meu pulmão. E eu via assim, todos os santos dias eu via minha mãe chorando e ajoelhada aos pés daquela imagenzinha, e falando para ela assim, não leva meu filho, a senhora sabe a dor de perder um filho, eu não sei se eu vou saber suportar como a senhora suportou. E cara, eu via todo dia essa imagem, e ela chegava ao ponto de um dia que assim, como eu não podia nem quase andar direito, ela me levava lá pro fundo do quintal, numa casa que a gente tinha, deixava sentadinho lá com os meus brinquedos e voltava para fazer as coisinhas dela, né? Cara, aí uma vez eu ouvi a minha mãe falando com alguém. Como minha tia todo dia ia me visitar, eu achei que era minha tia. Então, como eu gostava muito da minha tia, eu levantei e fui ver o que era. Quando eu cheguei na janela da cozinha, que eu levantei assim, os pezinhos para ver minha mãe tinha acabado de fazer um bolo de fubá. Cara, arrepio de falar. Minha mãe tinha acabado de fazer um bolo de fubá, tava na mesa, ela fez café, colocou um copinho para Nossa Senhora, colocou um copinho para ela, repartiu um pedaço de bolo para Nossa Senhora e para ela, e as duas trocando ideia, tipo assim, ela trocando ideia com Nossa Senhora, sabe? E eu vi aquilo e falei assim, cara, tem alguém com ela.
não é possível que minha mãe... E eu comecei a ter essa coisa da intimidade, da oração, de intimidade muito forte na minha vida. E aí o tempo foi passando e teve uma hora que o médico falou, cara, que eu ia morrer mesmo. Aí minha mãe voltou para casa comigo, colocou aos pés da imagem de Nossa Senhora e rezou para Nossa Senhora assim, falou assim, olha, mãe, esse dia foi louco, assim, que minha mãe, eu já entendia das coisas, né? Minha mãe colocou ajoelhadinha aos pés de Nossa Senhora e falou assim, mãe, é o seguinte, o médico falou que ele vai morrer, mas eu não acredito no médico, eu acredito na senhora, se a senhora quiser que seja, vai ser, que Deus quiser que seja, vai ser, eu vou deixar o Aloysio aqui ajoelhado aos teus pés, enquanto isso eu vou fazer um café pra gente, se quando eu voltar ele estiver deitado, é porque a senhora levou. Agora, se eu voltar e ele estiver ainda ajoelhadinho, é porque a senhora vai cuidar. Agora não sou eu mais que vou cuidar, é a senhora que vai cuidar até o fim. E ela saiu fazer o café. Eu fiquei desesperado. Falei, velho. Mas como? Deixa sozinho. Gás. Não, velho. E eu olhava para a imagem da senhora e falava assim: não, é rápido, café é rápido, coisa rápida. 10 minutos tá pronto. Ih, nossa, vai ver, nem vai passar. Aí o cara ficou ali 10 minutos interminável, velho. Daqui a pouco minha mãe vem, quando minha mãe vem, ela me pega no colo, chorando, me abraça, olha para a imagem de Nossa Senhora e fala assim, eu sei que a partir de agora não sou eu mais que cuido, é a senhora. E foi indo assim, né? Aí nesse mesmo dia o médico falou assim, realiza um sonho do Aloysio, que o Aloysio vai morrer mesmo, realiza um sonho dele. Vê se ele quer comer alguma coisa, quer fazer um esporte, quer viajar, quer fazer alguma coisa. Cara, beleza. Aí o médico falou desse jeito. Falou assim, meu médico, você não fez ideia, velho. Então, ele tirou os papéis debaixo da mesa dele e colocou em cima da mesa. Minha mãe, tipo, minha mãe aqui, eu no meio e meu pai aqui. Ele puxou o papel, colocou em cima da mesa e falou assim, e empurrou pro lado da minha mãe e falou assim, Aloysio vai morrer. Cara, eu olhei assim pro meu pai e falei assim, hoje, pai? Meu pai perdidinho, tá ligado? Já tá com o uniformezinho da empresa. Eu sei lá se vai ser hoje. Eu falei, nossa. Cara, e pensando assim, putz, será que vai ter tempo de comer coxinha? Porque eu adorava comer coxinha. Será que vai ter tempo de comer uma coxinha? Será que Aí cheguei em casa, minha mãe fez isso e tal. Aí, à noite, aí o médico falou assim, realiza um sonho dele. Realiza um sonho do Aloysio. Não sei se ele quer fazer um esporte, viajar, comer alguma coisa. Realiza um sonho dele, vai morrer mesmo. Aí chegou a noite, eles trocaram ideia e tal. Aí meu pai falou assim, o que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Você tem alguma coisa que você quer vontade? Você quer comer alguma coisa? Eu paguei e quer empurrar comida. Você quer comer alguma coisa? Você quer viajar? Eu falei assim, não, cara. Eu assisti muitos filmes de um cara chamado Bruce Lee. Eu falei, eu quero fazer karatê. Meu pai falou, não, desiste da ideia. Você não pode nem levantar o braço porque você não respira, doidão. Aí eu falei, não, eu quero fazer karatê. Nossa. Marrento, debilitado, tem que eu queria fazer karatê, imagina um bagulho desse, cara. Aí meu pai falou assim, tá bom, quer fazer karatê? Putz. Aí minha mãe falou assim, faz o gosto minha, né? O médico falou, de repente, mas eu tenho certeza que não vai acontecer nada, mas, realiza um sonho dele. Depois de um tempo, eu fui falar pro meu irmão, todo felizão, falei, Beto, cara, eu vou fazer karatê. Aí meu irmão falou assim, cara, quando vai ser o velório? Eu falei, nossa. Aí, incentivo bem. Mas incentivou mesmo. Cara, eu tenho que falar para as pessoas o seguinte: não liguem para que as pessoas falem de você e usem isso como incentivo. Tá ligado? Eu sempre tive um negócio assim, você não vai conseguir. Agora que eu vou conseguir. É tipo um start. Sabe, você quer que a pessoa, não, você vai, cara. Putz, se você não conseguir, eu vou ser decepção. Já começou pelo médico. Quando a pessoa fala assim, você não vai conseguir, agora você cutucou, filho. Agora o bicho ficou feio pro seu lado. E foi isso que aconteceu. Quando eu ouvi isso, foi um incentivo muito grande. Cara, eu comecei a fazer. Aí meu pai foi falar com um professor que é muito louco, que depois de muito tempo que eu fui ver uma figura quase igual ao meu professor parecia demais com o Monsenhor Jonas Abib. Cara, de kimono, assim, magrelão, também sobrava, parecia um fantasma, assim. E, cara, e aí eu comecei a fazer o karatê. O professor falou pro meu pai, não, deixa comigo. Eu tranquilo, meu pai explicou toda a situação, beleza. Aí pra você ter ideia, eu treinava sentado.
Eu chutava sentado. Eu socava sentado. Cara, não podia fazer nada. Quando eu ia pra escola, a mãe das crianças falava assim: não, fica perto da luz, porque senão você vai morrer, você vai pegar doença, você vai morrer. É assim, desse jeito. Eu nasci Eu tinha um preconceito já. eu cresci um pouco, sabe, isolado. Pessoalmente te rejeitava, então. Não. Caramba, velho. Caramba. Eu lembro de coisas da minha juventude. Na minha infância. Eu lembro de coisa da minha infância. Que eu tava saindo da escola, às vezes assim e tal, e, aquela coisa de criança e tal, brincando. A mãe pegava um moleque por aqui assim, e falava assim: ai, perto do Luiz, você vai morrer, na minha cara, assim. Tá bom, velho. Aí fui pra academia, comecei a treinar, cara, 2 meses depois eu tava de pé. 6 meses depois eu tava chutando bom. 1 ano depois, resumo da história. Depois de 7 anos, cara, depois de 7 anos, eu era faixa preta primeiro dan de karatê, faixa preta de kung fu, azul de jiu-jitsu e verde de hapkido. Então quando eu cheguei com a faixa preta em casa, eu olhei assim, pessoal, o velório aqui, ó o luto aqui, ó, preto. Aí calou, né? Só que depois de um tempo, ainda com muita rejeição, porque eu não podia fazer muita coisa, melhorou muito, mas não podia ainda muito fazer, eu não podia muito sair e tal. Eu conheci um cara, velho, espetacular, que chamava Fábio, e o Fábio, ele não tinha essa coisa, a gente era irmão mesmo, sabe aquela coisa que Deus mandou um irmão, falou assim: toma, pra você, de presente, o melhor. E o Fábio tinha um orgulho assim, de ficar perto de mim. E eu dele, assim, puta, era irmão mesmo. A gente chegava em casa lá, tipo, sábado, eu acordava, tipo, 10 horas da manhã e já tinha comido minha bolacha, tinha tomado meu café com leite. Muito doido. Ele estava assistindo televisão, minha mãe fazendo as coisas pra ele. Aí, Fábio, mãe, aí minha mãe fala: pega no armário, Fábio, você deu. Você aposenta no lugar. Fábio, você deu pra mim, pega lá, você se vira, a casa é sua. Foi, putz. Aí eu amava, Fábio. Aí um dia a gente foi sair. Cara, e era um cara que bicho, não tem o que explicar. Assim. E um dia a gente foi sair e, cara, eu falei assim: Fábio, a gente não tinha dinheiro, o Fábio, a gente ia sair, o Fábio falou assim: vamos comer pastel lá em casa? Eu falei: vamos. Porque a gente não tinha dinheiro mesmo, então a gente já sai já alimentado, né, cara? Aí ele falou assim: ó, vamos comer pastel em casa. Eu falei assim: é o seguinte, ele morava atrás da rua, na rua de trás da minha. Aí eu falei assim: seguinte, ó, você fecha o portão, porque como tava chovendo, era um sábado, tava meio chovendo, você fecha o portão, porque se eu ficar pra fechar o portão e tomar essa garoa, cara, vou ficar zoado do pulmão, tá bom. Eu saí correndo, porque eu moro no metalúrgico, então as ruas é tudo em zigue-zague. Eu saí correndo, quando eu tava vindo na esquina, eu ouvi os passos do Fábio. Ele fechou o portão e saiu correndo também. Quando eu tava chegando na rua dele, eu escutei assim, aí eu voltei para ver o que era, tinha um carro já girando na minha direção, eu pulei de cara pro poste. Eu lembro que eu bati a cara no poste assim, caí. O outro carro que tava vindo atrás veio girando também, já passou só aqui da minha cabeça. Cara, e eu olhei assim, aquele carro para tudo quanto é lado, um caminhão em cima dos carros. E eu olhei que tinha uma pessoa no meio da rua tentando levantar. Meio de 4 assim, eu saí correndo, peguei achando que era o Fábio. Quando vi que não era o Fábio, eu joguei ele fora. Esse não presta. Não, esse não é o Fábio. Era o Fábio. Aí eu olhei o Fábio tava na calçada. Só quando eu olhei que o Fábio tava na calçada, o Fábio tava esmagado da cintura para baixo. Quando eu vi que o Fábio tava... Aí eu comecei a chegar perto do Fábio, assim, eu saí correndo, mas quando eu vi a situação, tomei um choque, comecei a andar devagar, ajoelhei, peguei, abracei o Fábio, eu falei assim: Fábio, você tá bem, cara? Só que ele já tava sangrando pelo olho, nariz, boca e ouvido. Parou um carro, a gente colocou o Fábio dentro, a mãe dele já tava dentro do carro também. Comecei a balançar ele, falei assim: Fábio, pelo amor de Deus, fala comigo. Aí a última coisa que ele conseguiu falar pra mim, falou assim: Aloysio, com muita dificuldade de falar, Aloysio, a última coisa que eu queria ver na minha vida era o teu rosto e o rosto da minha mãe.
Eu lembro até hoje que eu tava com uma camisa branca, ele tossiu, uma pasta de sangue que ficou no meu peito e a cabecinha dele caiu. No velório do Fábio, eu batia no caixão e falava assim: eu vou ser alguém. Você foi o único cara que teve orgulho de mim. Eu batia no caixão dele assim e falei assim: ó, eu vou ser alguém. Por bem ou por mal, eu vou ser alguém. Cara, aí tinha um lugar lá onde meu irmão ia. Eu escolhi o endereço e fui. E ali eu conheci uma turma que, quando eu cheguei lá, eu cara, desconhecido de tudo, aquele lugar muito doido, era um sobrado escuro, só tinha maluco. Eu parado lá assim, tinha um cara maior que eu, assim, grandãozão, assim. Falou assim pra mim assim: o que você tá fazendo aí? Tô parado. Não, mas você veio da onde? Eu falei: sou de Osasco. Quando foi de Osasco, eu dei um passo pra trás, né? Aí colocou as mãos nos bolsos pra ver se a carteira já tava ali, cara. Eu falei assim: sou de Osasco. Eu falei: cara, você é de Osasco? Eu falei: sou. Eu falei: chega aí que eu vou te apresentar o pessoal também que vem de lá também. Então, já me abraçou. Aí, olha a coisa. Acolheu. Acolhimento. A acolhida. O cara me abraçou, falou assim: chega aí, cara. Coisa que eu não tinha, era acolhimento. Coisa que você só recebeu do Fábio, né? Só tinha recebido do Fábio e da minha mãe, né? E do meu pai também, né? Quando ele podia. Quando eu cheguei ali, era tipo um barzinho assim. E, cara, aquele monte de negro, todo mundo careca, todo mundo sem cabelo. Aí eu fiquei olhando cada um. Eu sempre fui muito observador, assim, comecei a ver todo mundo. Aí esse cara aí me pergunta assim: velho, o que você bebe? Quase que eu falei pra ele: remédio. Tem remédio aí, não bebe. E aí ele falou assim: o que você bebe? Eu falei assim: leite. Aí, cara, ele: leite? Você tá louco? Leite? Eu falei: leite, agora levei uma porrada. Eu pensei comigo: agora ele não se safa não. Eu também só bebo leite, cara. Eu falei: nossa. Estourão. Agora deu um tapa no balcão, você falou: dá leite pra nós. E falou um palavrão, a menina baixou no balcão e já veio com 2 copos de leite. Acho que eles usavam pra fazer batida, alguma coisa. E a gente ficou tomando leite e conversando a madrugada inteira. Os caras me acolheram. Depois que eu fui saber que eu tava entrando pra uma vida desgraçada que se chamava Skinheads, careca do Brasil. Fiquei 4 anos com esses caras. Mas isso daí, você com quantos anos? Eu sou muito ruim cronologicamente, mas era mais ou menos uns 18, 19 anos. 19 anos. E eu fiquei com esses caras. E ali foi loucura. Porque, assim, eu via minha mãe rezando muito mais. Porque eu chegava em casa sangrando, chegava em casa com o olho roxo. Chegava em casa com os dentes balançando. E todas as vezes que eu chegava em casa, a única imagem que eu via era essa: minha mãe abrindo a porta, a penumbra da vela atrás, a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida e minha mãe dizendo assim: que bom que você voltou, filho. Que bom que você voltou. Minha mãe tinha... Tadinha, ela sempre tinha uma fé inexplicável. E ela sabia mais ou menos as coisas que eu fiz, ela não era besta. Tinha ponto de a gente chegar, teve ponto de eu chegar e esse cavalo, esse cara que me acolheu, o nome dele era Cavalo. E ele... Era boa coisa aí, né? Só pelo nome. Devia ser. Cara, e ele chegou um dia pra mim e falou assim, porque daí meu apelido passou a ser Cid. Falou: Cid, cara, você faz uns bagulho muito doido, você não tem dó de ninguém, você não cheira, você não fuma uma coisa, você não faz nada, cara, você não é metido com droga. De onde vem essa coisa de você fazer isso com as pessoas? Porque, cara, era sem dó, velho, era sem dó. É que os mais novos não vão entender muito sobre Não. skinhead. Eu lembro que era bem comentado É no verdade. noticiário. Era uma vida muito violenta. Era uma vida muito violenta, muito violenta, muito violenta. Então, A última, acho que notícia que nós tivemos, pelo menos, foi uma vez uma discussão que tinha 2 skinheads dentro de um trem, de um metrô. Aí eles
invocaram com os punk lá. meninos, com os punks, jogaram os meninos, o trem em movimento, Jogaram jogaram na os linha de meninos trem? pra fora de Você que era na linha de trem. Não muda Não, nada, não. jogou, né? Jogou fora. Jogou. Pegou eles pela janela do trem e jogou fora. Isso é fora. Não, trem movimento precisa Do trem em movimento. Não, trem em movimento. Os caras quebrou Parada é luxo, né? Quebrou a janela do trem e jogou pra fora. E jogou eles pra fora. Essa vida, assim. Mas tipo, ela não gosta de você. Pau. Não. Era tipo isso? Ou tipo, Tinha as regras. As pessoas tinham certo. Tinha as Tinha regra, regras. tinha regra. Tem, né? Tem as regras. Regra de ódio, assim. Regras de Eu ódio. ver você com uma camisa assim, eu nunca gostei de uma banda chamada Iron Maiden. Então você... Eu também não. Então você ouvia o cara com a camisa do Iron Maiden, que tava com a bandeira da Inglaterra, um cara que tava com uma bandana, que era o lenço Sei. de um país, de outro, que não fosse o Brasil. Eu já fiz um cara comer uma bandana. O cara teve que comer até a etiqueta. Isso, quando ele não comia, ele andava com taco de beisebol, eu dava com a bunda do taco de beisebol na boca dele. Vai, come. Doce. Comeu. O meu maior prazer era dar tacada de beisebol. Ele engoliu. Se souber cada história do skinhead, PC... O meu prazer era dar tacada de beisebol na cabeça do fermo das pessoas, para as pessoas cair. Com a perna quebrada. Então, assim, a minha vida foi essa. Muito violenta. Durante uns 4 anos. Durante os 4 anos. Né? E teve um certo episódio que é melhor nem contar. E quando aconteceu a última coisa, que foi pesadíssima, eu falei, cara, eu vou matar ou vou morrer. Aleijal eu já sei que eu já deixei. Então eu vou terminar numa cadeira de roda ou eu vou morrer. Aí, cara, chegou esse dia, né, nesse domingo e tal, voltei pra casa, passou a segunda, eu não saí do quarto. Na terça-feira, cara, sol lindo, um sol lindo e tal. Na terça-feira, 11 horas, assim, acordei 11 horas, vagabundo, acordei 11 horas. Aí chega em cima da mesa, assim, um bilhete da minha mãe, assim, filho, a mãe foi ao supermercado, te amo. Cara, peguei aquele bilhete numa raiva, velho. Que minha mãe pode me amar tanto desse jeito, velho, vive rezando por mim. Aí peguei aquele bilhete, cara, eu amassei o bilhete, fui lá pro fundo do quintal, assim, cara, o céu lindo, cara, não tinha uma nuvem. Aí foi ali. Aí eu fiquei de costas pro muro aqui assim, cara, de frente pro outro muro, meu vizinho, amassei o bilhete, olhei pro céu assim, aí, com o bilhete na mão, falei assim, então você que é esse Deus? Você que é esse Deus que minha mãe vive ajoelhada atrás de você, puxando o saco pra caramba, você que é esse Deus que faz todo mundo sofrer aqui dentro dessa casa? Você que é esse Deus aí, comecei, velho. E eu nem percebi que eu tava fazendo uma oração, né? E Deus só ali, quietão ali, só esperando a raiva passar. Deus é muito doido. E eu falando com ele. Aí eu falei pra ele assim, ó, é o seguinte, hoje é terça-feira. Falei pra Deus, ó, doidão. Falei pra Deus, apontando pra ele assim, arrogantão. Falei pra Deus, ó, é o seguinte, terça-feira, hoje é terça-feira, se até sexta-feira, se não der um jeito na minha vida, eu vou dar. E quando eu chegar aí, você vai ser o responsável pela minha morte. Abusado, né? Abusadão, nossa. É gosta assim, abusadinho, né? Acho que Deus falou, gosta assim, abusadinho. Quando eu falei isso, eu virei de frente pra esse muro aqui. Cara, sério. Eu não tenho por que mentir. Quando eu virei pra esse muro aqui, eu senti uma pomba pousando no muro assim. Ela pousou, ficou um pouquinho de asa aberta. Quando eu vi isso, como se estivesse levando um chute no meio das pernas, eu caí. Literalmente eu levei um chute no meio das pernas. Ninguém me tira isso da cabeça. Mas você caía ajoelhado, você fala, ou caía tipo assim de não, chão? Caí ajoelhado. Na frente da pomba. Como muitas vezes eu fiz com os outros. Com os outros. Eu caí ajoelhado. Coloquei a testa no chão, a cabeça parece que pesou, apesar que é grande pra cá, mas cabeça no chão. Comecei a chorar. 1 ano que eu não chorava. 1 ano ou mais que eu não chorava. Batia no chão. Socava o chão e falava pra Deus assim, Senhor. Aí chamei Deus. Senhor, né?
Senhor, a única coisa que eu quero dessa vida é ser alguém. Porque até agora só tenho experimentado decepção, só tenho experimentado tristeza, apesar de ter, né? Eu tinha tudo. Aí eu fiquei falando pra ele, minha mãe vive rezando por mim, mas os resultados não vêm, não sei o que tá acontecendo. Eu só quero ser alguém, só quero dar felicidade pra minha mãe, só quero... Quando eu acabei de fazer essa oração, parece que voltou, a bateria voltou. Aí eu saí escalando um muro, fiz assim pra pomba, a pomba veio na minha mão. Quando a pomba veio na minha mão, minha mãe chegou. Falei assim, cara, que pomba linda, não sei o que, olha Luiz, não sei o que linda. Aí eu cheguei perto dela e minha mãe falou assim, nossa. Aí ela era branca e que assim parecia que tinha petróleo, velho. Aí minha mãe falou assim, nossa, que linda. Será que ela tá com fome? E como eu entendo muito de animais, né? Vamos dar arroz pra ela, né? E levando a cena, não, vocês entendem mesmo. Aí minha mãe caiu na minha, foi dar, pegou uma porção de arroz, coloquei perto da pomba, como fiz. Não queria arroz, quero arroz, nada. Aí peguei a pomba e passei por dentro da minha casa, do quintal até lá na frente, cara, eu juro pra vocês. A minha casa ficou 24 horas certinho, com cheiro de rosa e de incenso de missa. A casa inteira tomada por esse cheiro. Até quando meu pai chegou, eu falei assim, nossa, que cheiro é esse? Não sei o que. Aí fiquei bem, na terça-feira fiquei bem, na quarta-feira brincando com a minha mãe, comecei a sorrir. Na quinta-feira bem, brinquei com meu irmão, tal, não sei o que. Quando chegou na sexta-feira, que eu falei pra Deus que eu ia dar um jeito, o ódio voltou 3 vezes mais. Tipo assim, o inimigo viu que você estava se aproximando de Deus. Poxa, eu chegar até ele, porque senão eu vou perder. Quando eu acordei daquele jeito. Atacado. Atacado. Doido. Uma arminha aqui de casa. Cara, chegou às 6 horas da tarde, falei assim, quer saber uma coisa? Função. Me vesti, camisa branca, suspensório, botão do Brasil, pra tudo quanto é lado e tal, tem o taco de beisebol, rua. Quando eu passei na frente do ponto de ônibus, que era perto da igreja aqui, São Francisco de Assis. Isso. São Francisco de Padre. Cara, eu tô passando assim, e naquela época tinha quermesse de sexta-feira, muito doida a coisa. Cara, eu tô passando assim, uma menina veio e pegou eu por aqui assim, ó. Oi, Luiz, tudo bem com você? Falei, mano, se liga. Se liga. Tá vendo isso, falou que ele tá doido. Aí ela falou assim, nossa, você parece que tá um pouco nervoso. Eu falei, meu, o que isso tem a ver com a minha vida, velho? Rumo. Não, você parece que tá meio nervoso mesmo. Não sei o que. Eu falei assim, cara, seguinte, quero trocar ideia. Ela viu que eu tava nervoso mesmo. Essa menina, velho, me pega por aqui, ó. Pegou por aqui assim, igual um prisioneiro, e me levou pra trás de uma Kombi e falou assim, eu vou falar de alguém que é muito mais macho que você. Eu falei, lascou. Aí ela começou a falar de Jesus Cristo. Eu falei, você gosta de Jesus? Então, ele é muito mais macho que você. Ele tem dado a oportunidade de você ser alguém na sua vida, de você... Tô me arrepiando todinho. De você ser amado. O único que não quer ser amado é você, cara. Ele tem escutado as suas orações, mas você não tem dado oportunidade pra você mesmo. Velho, eu comecei a chorar. A minha vontade era dar uma cabeçada no nariz dela, mas eu não tinha força. Eu vi aquela menina falando de Jesus pra mim, cara, a minha mão fechava e abria. Cara, eu falei, ela começou a falar, e aquilo começou a entrar no meu coração, começou a esquentar. Eu falei, misericórdia, me tira daqui. Aí ela falou assim, é o seguinte, amanhã tem grupo de jovens. 8 horas da manhã? 8 horas da manhã. Você vai lá, cara, dá uma oportunidade pra você mesmo. Eu falei, de sábado, acordar 8 horas da manhã. Não, acordar às 7h30, né? Porque... Já não acordava nem de semana? Não acordava nem de semana. Semana era 11 horas. Falei, tá bom. Aí eu falei pra ela assim, como eu não entendia, né? Eu falei assim, o seguinte, eu achava que era o padre, né? Com um negócio de igreja, eu achava que era o padre. Eu falei o seguinte, eu até vou. Mas se o padre falar alguma besteira pra mim, eu vou dar uma tacada de beisebol na cabeça dele. Ela falou assim, não leva um taco só não, leva 2. Eu falei, nossa, usadona mesmo, velho. Menina
menina doida da bexiga. Aí eu peguei e voltei pra casa, falei assim, nossa, cara, onde tô com a minha cabeça que eu não fiz esse taco de beisebol na goela dela, meu. E aquele negócio remoendo. Aí fui dormir. Chegou no sábado, 7 horas da manhã, meu olho fez assim, ó, como isso, cara? Meu olho estalou. Sem despertador, sem nada. Sem despertador nenhum, sem nada. Aí eu tinha um rádio relógio bem do lado da minha cama, assim, 7 horas, eu falei, não acredito. Aquele negócio, vai, tipo empurrando a cama, foi assim, eu vou. Aí peguei o taco de beisebol e fui pra igreja. Foi com o taco ainda? Do coxa. Sua mãe, quando viu você levantando às 7 horas da manhã, o que ela falou? Você vai sair já? Falei assim, não, vou lá embaixo lá. Eu lembro, só vou lá embaixo. Você nem falou com ela que tava Que indo pra igreja. igreja? Você é doido? Não fala nada. Era muito macho pra falar que era na igreja. Não falei, tá aqui, não. Tô lá embaixo lá. Aí minha mãe só balançou a cabecinha e peguei e saí fora. Aí quando eu cheguei na igreja, era uma capelinha, então o sol nascia aqui, fazia sombra que entrava. Então todo mundo ficava de costas pra porta. Então você só via que chegava gente pela sombra do corredor. Então as pessoas viam só fulano, que legal. Cara, quando eu cheguei, como eu sou magrelo e alto, a sombra pegou no chão, pegou na parede e voltou pra mim. E quando eu cheguei, eu vi de cara um cabeludinho que eu odiava. Que ele vivia com a camisa do Iron Maiden. Esse moleque um dia tava no ponto de ônibus com a mãe dele, eu atravessei a rua e falei, cheguei na cara dele, coitado, tadinho, até hoje. Sabe a estupidez, velho? Cheguei na cara dele e falei assim, vou te matar. Aí a mãe dele falou assim, o que ele fez pra você? Eu falei assim, nasceu. Ai, meu Deus do céu, não sei o que. Aí peguei, esse moleque tava na igreja, quando eu vi que ele tava na igreja, eu peguei o taco de beisebol. Quando ele viu que foi eu que cheguei, ele olhou que era eu, e aí a cabecinha dele ficava assim, ó, tremendo. Eu peguei o taco de beisebol, vim de lado assim, que era bem capelinha mesmo, tinha só um buraco assim, na parede. Eu vim de lado olhando pra ele e deixei o taco de beisebol, que hoje eu entendo que era, né? Mas eu deixei embaixo da caixinha dourada com a luzinha vermelha. Sacrário. Deixei embaixo do sacrário. Eu nem sabia que era o sacrário. Eu deixei o taco de beisebol embaixo do sacrário. Aí sentei numa cadeirinha que tinha do lado do sacrário e fiquei assim, né? Aí, pessoal, quando eu cheguei, essa menina fez assim, o cara chegou. Aí começou a ter aquela... Aí começou a sair um por um. Aí começou a ver louvor. Começou a ver louvorzinho. Cara, aí tinha uma hora lá que o cara falou assim, o seguinte, vamos entrar em oração, não sei o que. Aí do nadão, esse cara falou assim, ó. Aí começou a tocar uma música. Aí eu enfiei minha cabeça debaixo das pernas, que eu não queria que ninguém visse. O macho É. ser visto por ninguém. Cara, enfiei minha cabeça debaixo das pernas. Aí o cara falou assim, o seguinte, aí começou uma musiquinha assim, ó. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que estivesses assim. Eu já comecei a chorar, com a cabeça debaixo das pernas. Tá chorando? Tô não. Cabeça debaixo das pernas. Aí esse doidão fala assim, ó. Sai do seu lugar, abrace uma pessoa que você não conhece e fala assim, que Deus ama e você também. O quanto Deus ama. Cara, eu já coloquei o cotovelo aqui pra baixo. Falei assim, o primeiro que vier me abraçar vai levar uma cotovelada no meio do nariz. Aí, beleza, tô ali. Aqui só vi os pezinhos passando, vendo os pezinhos passando. Eu não quero que ninguém venha me abraçar, cara. Daqui a pouco só vi a mãozinha assim, ó, catando aqui assim. Ai, meu Deus. Até gelou assim, eu falei, meu Deus do céu, aqui dentro não, senhor. Aí deu uma baixada assim, aí chegou bem. Aí eu fui virando a cabeça assim, quando eu fui ver, velho, quem que era? O cabeludinho. O cabelo... Você quer me matar, mano? Entendeu? Você viu a coragem dele? Você viu a coragem? Como cara? Deus usou o menino? Quando ele viu que eu olhei pra cara dele assim, fuzilando, ele fez assim, Jesus te ama eu também. E foi isso, tá correndo. Cara, ele foi pro lugarzinho dele e eu fiquei olhando assim, assustado. Falei, cara, nunca vi. Aí eu comecei a pensar comigo, eu nunca vi nego de tamanha coragem, velho. Ele sabia que eu queria matar ele. Ele sabia. Que a oportunidade que eu tivesse, eu ia virar ele. Mas ele veio, cara. Ele teve essa moral, essa confiança. E esse amor. Movido por Deus. Movido por Deus, cara. E chegar e falar assim, cara, Jesus te ama, eu também. E sair correndo da maneira dele, mas ele foi obediente.
Aí eu falei assim, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Imagina quanto ele não relutou pra fazer isso também. Imagina Deus pedindo pra ele assim. Sabendo o que poderia acontecer com ele ali. Imagina Deus falando, vai lá, cara, vai lá. Não, senhor, vai lá, eu tô com você, vai lá, tá tranquilo. E ele relutando, imagina, justamente isso. Ou até permanecido dentro da capela, né? Porque no momento que avistou você... Sim. Uhum. Aí, e falou isso, aí eu fiquei ali assim, olhando pra todo mundo, aí passou esse grupo de jovens, aí a menina veio conversar comigo, gostou? Eu falei, gostei. Bom, né? Meio não queria dar um pulo pro braço torcer. Então. Aí É xoxinho, tem como melhorar. Aí, mas é bom. É bonzinho. Aí chegou no outro sábado, eu fui também, aí chegou uma hora que eu tive que falar pros skinhead, porque você tem 3 regras: família, religião e viagem. Falei assim, ó, não vou vir mais. Peguei o taco de beisebol, falei assim, o cara falou, o que aconteceu? Eu falei assim, tô participando de uma comunidade católica lá perto de casa, não vem mais. Ele falou assim, você tá ligado, né? Se a gente encontrar você vestido de preto por aí, a gente vai te matar. Era a regra. Vestido de preto? É gótico. Gótico, punk, se alguma coisa, que se eu virasse a casaca... Se fosse pro outro lado. Ah, entendi. E eles iam me matar, e é verdade. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Voltei pra casa, não querendo saber mais disso. Depois de um tempo, eu fiz discernimento no mosteiro beneditino. E aí começou a vida mais religiosa. A conversão. Antes de você, pra gente mudar pro outro lado, mas como é hoje você, tipo assim, lembrando de tudo que você viveu? Tipo assim, bate assim, pô, quanto de merda eu já fiz. Cara, é assim, vem esse pensamento, mas ao mesmo tempo assim, não olha para esse lado, olha pro tanto da misericórdia que Deus teve com a sua vida. Porque quando você olha para a sua vida falando assim, nossa, que lixo que eu fui, cara, você dispensa todo o trabalho que Deus fez na sua vida. Quando você fala assim, nossa, pô, eu fiz tanta besteira, você já confessou? Já. Você já não mudou o tanto que você pôde mudar? E ainda está mudando? Porque a coisa é todo dia. Está se convertendo? Tô. Então não joga o trabalho de Deus fora. Ele teve trabalho para fazer isso com você. Permitiu que você passasse por algumas situações. Permitiu, entendeu? E eu cresci muito com isso. Hoje em dia, assim, cara, eu quando eu vejo algumas coisas assim, juro por Deus, eu não sou santo nem nada não, mas é automático, eu começo a rezar. Né? Igual você apresentou a gente no começo, nós somos jornalistas. Então, às vezes em casos de crime, é automático, a gente começa a rezar. Essa menina que morreu, a Vitória, tá esse caso, cara, a gente não parava de rezar pela alma dessa menina o tempo todo. Vocês chegarem lá? Não, nesse não. Mas hoje, assim, Deus, se antigamente eu era um soldado, que chamava a gente de soldado do demônio, que só fazia besteira, hoje a gente foi recrutado por Deus para poder sanar isso. Né? Então, assim, a gente tem uma missão, hoje em dia, nós somos missionários de Santo Padre Pio, e nós temos uma missão que chama Apenas Reze. É isso. É levar as pessoas a rezar com simplicidade. Não aquela coisa de vós sois, vós quereis. Não, cara, fala do jeito do seu coração. É falar com Deus. Senhor, vem aqui, senta aqui comigo. Vamos tomar um café? Quantas vezes, cara? Quantas vezes eu estou fazendo café em casa e falo assim, ó, vou fazer um café aqui que eu quero conversar com o senhor. Eu falo com Deus assim, quando estou falando com vocês, com o maior respeito do mundo, óbvio. Mas eu falo com Deus porque Deus não é bobo, Ele sabe o que você quer. Ele sabe a simplicidade do seu coração, Ele sabe o que você quer. Você não precisa ficar floreando para falar com Deus. Fala com Deus, apenas reze. Então, foi isso que eu comecei a fazer na minha vida, apenas rezar. Peguei o exemplo da minha mãe, que tinha uma amizade muito grande com Nossa Senhora, e comecei a apenas rezar. Rezar. E as coisas começaram a acontecer. Né? Eu fui um mosteiro, tentei ser religioso, mas chegou uma hora que eu estava fazendo adoração a Santa Cruz e por várias vezes eu me via com uma família
saindo do carro, com a minha esposa, com meu filho no colo, não sei o quê. Como que eu posso ser religioso e tá pensando nisso? Aí fui falar com o meu abade falou assim, ó, meu abade na hora traçou o sinal da cruz sobre mim e falou assim, seja um santo pai de família, é melhor que você seja um santo pai de família do que um religioso decepcionado. Então vai com Deus. Aí eu fui dispensado. Aí eu fui, me tornei jornalista, tal. Trabalhei na Folha de São Paulo, fotógrafo da Folha, fotógrafo do Notícias Populares, que é um dos jornais mais violentos, onde eu vi tanta coisa, cara. Eu vivi tanta coisa nesse jornal. E depois de um certo tempo conheci a Eliane. Num ponto de ônibus, né? Nossa, é muito legal. A Eliane deu sorte. A Eliane deu sorte que já tava sem o taco. Tá, faz tempo. Tinha corrido a Eliane. Tinha corrido. Tava faz tempo já. E eu conheci ele no ponto de ônibus. Eu sempre fui muito mané pra essas coisas. E puta, eu cheguei pra chegar Eliane. Isso é doido, cara. Foi mais de um mês, né? Não, foi uns de 15 a 20 dias. É, pegava o ônibus com ela todo dia. E só pra chegar pra conversar. É, mas sempre fui mané. Desse jeito. E pra pedir namoro, Eliane, em casamento. Aí se liga. Ih, história longa. A história é longa, cara. A gente foi como... Depois eu fiquei sabendo que a gente se conheceu. Eu fiquei sabendo que ela vinha de uma separação, né? Porque era uma situação meio conturbada, tá? Foi um relacionamento conturbado. E a gente começou a namorar, foi morar junto. Logo em seguida eu fiquei desempregado. E pagando aluguel, cara, loucura, ela ganhando pouco. E caí no desespero de querer procurar adivinhação. Mas aí foi influência, né? Foi influência de amigo, outras pessoas. Né? Foi fraqueza mesmo. E aí comprei as coisas que tinha que comprar, que a mãe de Santos mandou eu comprar lá. Fui pra casa. Parecia a gente passando no Brás da Macumba, cheio de coisa. Cara, eu cheguei em casa com vela, com sabonete. Com meu sal o pessoal que... você morava com ela já, né? Já. E ela vendo você chegando nessas coisas? Não, ela foi comigo. Ele me levava. Aí, cara, cheguei em casa com Mas essas assim, coisas. eu nunca fui no lugar que Não, a mulher nunca foi, pediu. nunca foi. Esse daí eu nunca fui. Ela nunca foi. Foi só pra comprar, só. Ela foi comigo também, cara, nunca saiu de perto. O casamento é justamente isso. Aí eu cheguei em casa com aquelas coisas, sal grosso que dava pra fazer churrasco com uma fazenda. Uma festa numa fazenda. E aí eu cheguei em casa com aquelas coisas, comecei a chorar. Falei, não, é errado. Não vou fazer isso. Tô traindo Deus, cara. Eu deixei as coisas em cima da cama. A Eliane, sempre iluminada, falou assim, vamos pra missa? Vamos. A gente pegou o carro e foi lá na catedral. Chegou na catedral e a gente conheceu o pessoal da Toca de Assis. Eu passei aquela missa chorando o tempo inteiro. E o pessoal da Toca de Assis veio falar com a gente. Aí convidou a gente para ir na Toca de Assis. A gente conheceu a Toca de Assis. E a partir daquele momento a gente passou a ser benfeitor da Toca de Assis. Nós ficamos quantos anos? Uns 10 anos, né? Aí a Toca de Assis seria um movimento? Da igreja, um movimento da igreja. Era uma fraternidade. Fraternidade Toca de Assis. Que era do Padre Roberto. E são jovens, né, que levam a vida austera de São Francisco de Assis e cuidando dos moradores de rua. Eles acolhem moradores de rua nas casas deles. Então ali a gente começou a fazer curativo nos irmãos, a gente alimentava os irmãos. Então foi uma cura pra gente também. Deus curou. E desempregado ainda. A gente não tinha como fazer Vocês nada. ajudando eles. E desempregado.
Aí é o verdadeiro valor da caridade, né? Não, e nunca faltou nada, faltou cara. nada, cara. Nunca faltou nada. Todo mundo que vem aqui, né, fala que Deus Nunca nunca faltou. não Assim, falta não nada. tinha, lógico, né? Não tinha salmão, nada disso. Mas era o necessário O que pra gente vocês viver. precisavam, tinha. Era o necessário pra gente viver. Tinha uma época que a gente falava assim, cara, tá acabando as coisas. Tá acabando as coisas dentro de casa. E a gente não sabia o que fazer, e saía pra dar um rolê, assim, de mãozinha dada na rua do metalúrgico, tava passando, aí a senhora ali a tia Cidinha ali da igreja, Luiz, vem aqui um pouquinho, tem um negócio pra vocês. A gente tava distribuindo a cesta básica aqui, sobrou uma, toma pra vocês, assim, ó, do nada. Do nada. Providência. Providência. O tempo todo. Providência. Às vezes eu estava lá em casa, lá, sem mistura, sem nada, minha mãe subia com alguma coisa, ó, tá pra vocês. Assim, Deus nunca deixou faltar absolutamente nada. Nada, cara. Nada. E a gente começou fazer missão nas casas, rezar o terço nas casas. A gente passou 365 dias por ano, rezando nas casas, levando o terço, levando a pregação da palavra. E depois a gente acabou, não é que acabou, a gente foi, essa missão foi parando aos poucos, porque depois eu arranjei trabalho, foi parando aos poucos. E aí comecei de novo a trabalhar com jornalismo. Aí fui para ser editor de fotografia numa agência que hoje eu trabalho. E depois de um tempo pediram para que eu fosse para a rua trabalhar como fotógrafo. Aí foi a época que a Eliane veio também para a rua. Arrastou a Eliane, né? Foi. Foi pro lado negro da coisa. Aí ela veio para mim pro jornalismo também. Ah, que legal. Hoje a gente trabalha junto numa agência de jornalismo que tem cunho internacional. A gente faz muita coisa para dentro e muita coisa para fora. Hoje a gente só cobre, em grande maioria, política e economia. Eu não quero nem saber mais negócio de crime, velho. Pode falar, vai falar. É legal que você fala sobre... você vivenciou muitas coisas ruins, né? Em relação ao seu serviço. Mas também eu sei que você vivenciou muitas coisas boas, que eu estava vasculhando o seu Instagram e eu gostaria que você falasse sobre a Relíquia de Santa Terezinha. Que eu vi um depoimento seu bem bacana. Velho, a Relíquia de Santa Terezinha, quando a Relíquia de Santa Terezinha veio aqui, porque assim, voltando um pouco mais atrás, a minha mãe, que já tinha essa intimidade com Nossa Senhora, ela quebrou a perna e enfraqueceu. Depois de um tempo ela quebrou outra perna, então ela começou a definhar, começou a entrar uma tristeza, uma depressão muito grande. E agora era a minha vez de rezar pela minha mãe. O papel inverteu. Eu comecei a rezar pela minha mãe, pedi para que Nossa Senhora deixasse minha mãe ali comigo. Eu, como jornalista, ela começou a definhar muito. Aí ela foi um pouco do alcoolismo. Às vezes, 7 horas da manhã, eu ia pedir a bênção da minha mãe, eu já estava cheirando álcool. E uma vez a gente foi fazer uma matéria em Aparecida sobre os peregrinos. A Eliane chegou para ela e falou assim: o que você quer, nega, lá de Aparecida? Aí ela falou assim, só falou assim: pede para que Nossa Senhora me ajude. Tô cansado. Aí a gente foi para Aparecida. Na estrada, na Dutra, a gente parou num lugar que era ajuda aos peregrinos, que tinha uma imagenzinha igualzinha essa aqui, igualzinha que minha mãe usava. Na meio da estrada mesmo, eu parei o carro e eu já fui ajoelhar ali e falei assim para Nossa Senhora: mãe, deixei minha mãe em casa desse jeito, a senhora ajuda ela. Porque ela não queria ir pro médico de jeito nenhum. A gente foi para Aparecida, fiz a mesma oração. Quando a gente voltou em casa, a primeira coisa que minha mãe falou assim: ó, quero ir pro médico. E do médico ela nunca mais voltou. Os médicos falaram que ela ia ter que cortar um braço, de tão debilitada ela estava. E eu lembro que quando ela foi pro médico, a Eliane subiu para pegar as coisas e eu me vi nessa imagem. Peguei minha mãe no colo, como ela fazia comigo, beijei ela
comecei a sentir o cheiro dela. E eu sabia que esse era o último abraço. E eu olhava assim para a imagenzinha de Nossa Senhora e falava assim: mãe, está na hora de a senhora tomar café com leite com ela ao vivo agora. Está na hora de vocês comerem um bolo de fubá ao vivo agora. Aí a gente colocou ela dentro do carro e nunca mais voltou. Depois disso, logo em seguida, meu pai com câncer. Meu pai fez um tratamento de câncer, operou do câncer, e eu sempre junto com ele, ficava internado junto com ele. E meu pai operou o câncer, curou do câncer, veio fazer um tratamento, chegou perto da pandemia. Meu pai teve um AVC, então teve o câncer, a morte da minha mãe, câncer do meu pai, AVC. Aí meu pai com AVC, então não sei o que, e teve a pandemia, que a gente cobriu a pandemia inteira, vendo morte. Aí minha sogra vai e pega Covid, ficou no lugar da minha mãe. Minha sogra, uma pessoa espetacular, minha sogra vai e falece. Então foi uma coisa atrás da outra, assim. Então a minha cabeça... bem curto, né, pelo jeito. A minha cabeça, minha alma tava assim, ardendo. Você sente que, tipo, você passou um pouco do que sua mãe passou com você? Sim, não tinha dúvida. Mas é aquela coisa, foi a mesma resposta de amor. Eu nunca reclamei. Nunca reclamei. Cara, era o que tinha que ser. Então, assim, agora é a minha vez. Quando minha mãe caiu a primeira vez, que eu tive que começar a cuidar dela, eu sabia que era a minha vez. Era a minha vez, cara. Sabe, era aquela coisa assim, ó, vamos ver se você está preparado agora para ser filho, de verdade. E eu tive que cuidar. A gente teve que cuidar. A Eliane sempre junto comigo, cuidando, fazendo as coisas. Aí veio meu pai, com AVC. Aí meu pai teve outro AVC. Né, de eu ter que trocar ele, de eu ter que limpar ele. Eu nunca imaginava que meu pai ia passar por isso. Meu pai era meu super-herói, só não tinha capa. Imagina se você vê seu pai numa situação dessa, onde você tem que ficar limpando ele. E veio isso. Aí a Eliane um dia viu, ó, a relíquia de Santa Terezinha vai estar no mosteiro. No Carmelo. Cara... Aí aquele negócio já ficou meio assim, Eliane, vamos. Chegou no dia, a gente pegou, quando eu peguei a raposa, eu falei assim, Santa Terezinha, eu queria ter um encontro pessoal com a senhora. Eu apenas rezo, sabe? A missão é isso. Foi como eu falei para Santa Terezinha, eu falei assim, Santa Terezinha, eu nunca fui tão fã da senhora e nunca fui tão devoto. Seria hipocrisia da minha parte falar assim, eu sempre te amei. Não, nem te conheço direito. Mas quero te conhecer. Essa foi minha oração. No volante falando isso. E chorando. Eu queria muito te conhecer. A minha vida tá doída. Aí comecei a explicar um pouco da minha vida pra ela, né? Isso sim, eu sabia. Mas rezar é isso? Você ficou pra fora, né? Rezar é isso? Foi explicando. Aí eu falei assim, eu queria muito te conhecer. Aí eu falei assim, um negócio pra ele interessante. Eu falei assim, todo mundo que fala que quando a senhora adota, que a senhora gosta da pessoa, a senhora dá uma rosa. Se a senhora quiser dar uma rosa, eu aceito. Tranquilo aí. Aí a Eliane já chegou lá, cara, uma doideira aquele negócio. Subiu a rampa, carro que não acabava nada. Quando eu virei, velho, tinha uma vaga só. E já ia começar a missa. Aí encostei o carro ali, tal, não sei o que, a gente entrou na missa. Só que eu ia cobrir também. Eu ia fazer a cobertura da relíquia de Santa Terezinha, que é raro. Aí eu telefonei pra agência e falei assim, interessa? Lógico que interessa. Pode fazer. Eu entrei com o equipamento, então, não sei o que. Aí a Eliane falou assim, vai lá na frente. Muita gente. Eu falei, eu não vou. Eu não gosto de ficar encostando muito. Vai lá.
Aí teve uma menina e falou assim, não passa. Aí eu peguei e passei. Aí eu tô aqui olhando pra ver se não pisava em ninguém, porque tinha muita criança e tal, não sei o que, tô andando. Quando eu olho pra frente, tava de frente. Cara, eu fiquei olhando assim, aí, bicho. Aí deu aquele gelo assim, e um nó na garganta. Aí quando eu olhei pro lado assim, tinha uma menina que afastou um pouco o filho dela e falou assim, senta aqui. Cara, de frente. Quando eu sentei, eu fui sentar para desmoronar. Eu senti como se alguém... Quando eu sentei ali, é como se Santa Teresinha tivesse abaixado na minha frente, pegou no meu rosto e falou assim, ó, calma, vai dar tudo certo. É como se alguém estivesse acariciando, calma, vai dar tudo certo. E tinha muita pedra de rosa, muita. Lá na frente onde você... É porque conforme foi entrando as relíquias, eles foram jogando pétalas de rosa pra ela, né? Então onde ela tava, assim, tava forrado de pétalas de rosa. Aí eu peguei uma pedra de rosa e falei assim, ó. Aí falei pra ela assim, mesmo que a senhora me der, eu roubei. Fazendo eu chorar. Primeiro podcast, Mesmo que a senhora não me der uma rosa, essa pedra aqui eu roubei. Vou ficar pra mim. Enfiei no bolso. E comecei a fotografar. Quando eu tava fotografando, tinha uma mulher que me tirava de mim assim, mas porque ela viu que eu tava chorando muito. Aí acabei de fotografar tudo. Eu saí, aí, né, limpando as lágrimas assim, cara, do nada veio um moleque que falou assim, ó, uma rosa pra você, uma rosa pra você. Pra você e pra ele. Aí eu peguei aquela rosa e falei assim, fazendo Teresinha, a senhora gostou de mim, né? Eu também tô gostando da senhora. Tomara que nossa amizade dure. Quando eu acabei de falar isso, veio outra rosa. Veio outra rosa. Foram 3 rosas que a gente ganhou. Nós ganhamos 3 rosas. E eu não tenho dúvida nenhuma da presença de Santa Teresinha, que gosta, que ama orações simples. Todos os santos amam orações simples. Quando eu falei isso para Santa Teresinha, quando eu falei no carro, olha, eu não sou seu fã, eu não sou seu devoto, eu nem te conheço direito, mas eu gostaria de te conhecer. Eu juro por Deus pra vocês, eu não tenho por que ficar mentindo, mas é como se eu tivesse ouvido uma risada. Tipo assim, uma risadinha bonita, assim. Que bom que você falou isso. Que bom que você foi sincero, porque muita gente chega lá falando, eu sou seu devoto, eu nunca ouvi falar, eu nunca vi ninguém. Eu sou tão seu devoto, não sei o quê. Mas as pessoas usam isso como se fosse uma arma para conseguir a graça, né? Eu sou tão seu devoto para conseguir a graça. Não. Aí já é uma cobrança, né? Não, seja simples. Seja simples, apenas reze. Fale assim, não, olha, seja sincero, cara. Esse ano, pelo meu anjo da guarda, eu dediquei esse ano a São Dionísio. Eu nunca ouvi falar de São Dionísio. E eu falei para São Dionísio, eu nem te conheço, cara. Na moral, vou ter que ler um pouco mais sobre o Senhor para poder considerar a minha vida esse ano. E é assim que a gente tem que lidar, sabe? Nós somos devotos de Padre Pio. A gente está com a relíquia de Padre Pio aqui. A gente trouxe várias relíquias aqui. Tá aqui com a gente. Depois a gente mostra para vocês. Padre Pio, a devoção a Padre Pio dá para você sentir, dá para você pegar. Padre Pio é, assim como Santa Teresinha, um negócio diferente, é um negócio doido. Né? Padre Pio, tem uma história de Padre Pio que eu estava desempregado,
quando eu estava desempregado, eu fiquei desempregado uma vez, arranjei um empreguinho, então não sei o que, fiquei desempregado de novo. Aí teve uma vez que eu falei para o Padre Pio assim, eu já era muito devoto do Padre Pio. E eu falei para o Padre Pio, ele tem uma promessa que é assim, quem é devoto do Padre Pio sabe. Quando você é acolhido como filho dele, você sente. Não tem dúvida. Ele vai te dar um sinal. Ele já tinha dado o sinal já. Então já era filho de Padre Pio. Eu estava tranquilo. Só que tem uma promessa de Padre Pio que é assim, ó. Não entrarei... o Padre Pio falou isso para Jesus. Eu não vou entrar, Senhor, no teu paraíso até que o último dos meus filhos passe por essa porta. Então, quando essa promessa de Padre Pio começou a gritar no meu ouvido, começou a me desesperar, e eu desempregado, eu ficava muito nervoso, eu fazia muita besteira, cara. Eu sou muito explosivo. Aí teve um dia que eu fiz um café lá, ó, nesse esquema de novo, fiz um café, falei pro Padre Pio, senta aqui, Padre, cheguei, trocar ideia. Chamar você na ficha agora. Não pelo contrário. O Padre Pio é o seguinte, o senhor fez essa promessa é muito doida, não me espera, pode entrar. Eu quero que o senhor me esquece de mim. Falei isso para o Padre Pio, cara. Esquece de mim, Padre Pio. Eu não tenho jeito, esquece, velho. O senhor vai ficar na porta do paraíso me esperando e aí não vou vir, o senhor vai ficar pro lado de fora, pelo amor de Deus. Para com isso. Me esquece. A partir de hoje o senhor me esquece. Acabei de falar isso. E eu bati lá mesmo. Esquece. Quando eu acabei de falar isso, o telefone toca. O telefone tocou, eu chorando, não entendi, era o Padre Nelson, que era lá da paróquia São Paulo da Cruz, falou assim, é um padre muito alegre, vivia zoando, o bicho é doido. Aí entendeu assim, seco. Maurício, você pode me levar na Toca de Assis? Posso. Aí peguei o carro, quando cheguei na porta da paróquia, ele tava... É tua sorte? Não. Não, amor. Não tem tempo não, né? Não, fique em paz. Cheguei na porta da paróquia, ele tava esperando de pé assim, e ele tem baixa visão, era quase cego. Então eu parei a porta, normalmente ele chegava zoando, então, zoando e batendo. Aí, esse dia ele entrou sem falar nada. Ele bateu a porta do carro, vamos. Fui, então. Quando ele chegou na Toca de Assis, que eu parei o carro, ele desceu. Quando ele desceu, aí eu desci também, que eu fui na capela para adorar Jesus. Quando eu estou entrando na Toca de Assis, ele me pega pelo braço e fala assim, ó, vem aqui. Cara, acredite quem quiser. Ele pegou no meu braço e falou assim, vem aqui. Enfiou a mão no bolso. Aí ele falou assim, ó, desse jeito, abre a mão. Aí eu abri a mão. Aí ele falou assim, ó, eu não sei por que ele disse isso pra mim. Que Padre Pio disse isso pra mim. Mas ele disse, ele nunca vai desistir de você. Quando ele abriu a mão, era uma relíquia. Caramba. Padre Pio tinha dito pro Padre Nelson dizer pra mim que ele nunca ia desistir de mim. Quando eu abri a mão, ele me deu a relíquia. Eu falei assim, toma. Como a promessa que ele fez, né? Você nunca vai desistir de você. Aí esse dia, cara, também foi um dos dias mais marcantes da minha vida, assim. Você comentando sobre a questão da A relíquia tá aí, Preto? sobre a intimidade, eu tava numa novena de Santa Teresa e assim, eu nunca tive esse hábito de falar com santo. E nesse dia eu comecei a falar, eu tava servindo ainda na igreja. Sim. Eu falei assim, Santa Teresinha, vocês frequentam aí, sabem que tem um sorteio no final. É. E eu falei assim, nossa, Santa Teresa, eu queria tanto que a senhora fosse pra minha casa hoje. Falei dessa forma que eu tô falando. Mas nem nunca tinha acontecido, falei porque quero, falei e servindo ali. Aí quando o padre foi sortear, 41 que eu tava. Nossa. Eu falei pra minha esposa, ela falou assim, nossa, você tinha falado isso, tá vendo? Tá vendo? Você fez o convite, ela foi. E nesse dia foi um dia que assim, a gente tava no hábito de rezar o terço constante, família. E tinha parado. E nesse dia foi a semana que a gente rezou o terço. Olha. Com a visita de Nossa Santa Teresa, Tá a gente vendo? voltou a rezar o terço. Você rezou na simplicidade. Na E ela simplicidade, ouviu né, o seu como o Paulo tinha pedido. comentado. Né? Porque assim, hoje a gente vê pessoas
florindo o diálogo, né? Isso, É muito. Eu tenho que falar bonito, né? E é tão simples a gente falar. Ai, que legal, né? Aqui é um Esse pedaço vai pegar? da. Lógico que Aqui, ó, do outro lado. É um pedaço da roupa do Padre Pio que ele usava. Deus abençoe. Daí, sempre que a gente vai, a gente Vou mostrar pra a câmera. gente tá? leva a relíquia em todo lugar. Aí, pessoal, relíquia de São Padre Pio. Tem a oração de Santo Padre Pio ali em italiano. Vocês só tem a relíquia dele? Ou tem mais? Tem mais. Na casa de vocês, tipo assim, que vocês vão pra algum lugar, o pessoal. Nós temos 2 relíquias de Padre Pio. Temos uma de São Francisco de Assis, que é um pedacinho do osso da perna de São Francisco de Assis. Essa fica em casa. Do osso da perna? Só que essa fica em casa. Tem essa aqui que foi também uma das maiores graças que a gente já. Não. Eu fiz errado. Aqui é uma pedra do Monte Gargano, onde São Miguel Arcanjo apareceu. Não sei se eu sou digno, foi. Nossa, que coisa linda. Mostra aí, filho. Mostra aí pro Não, pessoal você aí. não quer ver, não? Vê primeiro. Pera aí. Quer que eu tire daí? Pode Tira aqui, por favor, senão. É linda, né? Muito linda. São Miguel, ele não entrou, né? São Miguel. Não, Ele pisou. São Francisco. Não, São Miguel Arcanjo apareceu em cima Do Monte Gargano. do Monte Gargano. Aí, pessoal, pra quem nunca viu aí, ó. Somos abençoados, graças a Deus. Caraca. Conseguiu pegar? Mais ou menos perto. São Miguel Baixa um Arcanjo. pouquinho. Vira um pouquinho pra baixo, assim. Isso. Eu tô com medo de derrubar. Meu, sério. Então, essa pedrinha, ela veio do monte onde São Miguel Arcanjo apareceu, e que, segundo a igreja, todo o ambiente onde São Miguel apareceu ficou abençoado e exorcizado, né, por ele ser o anjo combatente do demônio. Então, assim, essa pedra veio de lá do Monte Gargano. E essa pedra apareceu nas nossas mãos como? A gente estava fazendo uma oração com o Ele estava Instituto fazendo Hesed. a quaresma de São A Miguel. gente estava fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. O ano passado. O ano Não, retrasado. já faz uns 3 anos. 3 né? anos. 3 anos. Estava fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, e o Instituto Hesed, ele reza com uma pedra dessa. Só que bem maior, né? Não, é a mesma coisa mesmo. Eles devem ser um pouco maiores assim. Um relicáriozão. E a gente conversando, a gente rezando e tal, uma hora eu falei pra São Miguel Arcanjo, Ave Maria, hein, deve ser a graça da bexiga de uma Só de jeito. Sem saber que já tava tendo uma conversa, já pedindo. Eu falei pro São Miguel Arcanjo, nossa, isso é a graça da bexiga ter uma pedrinha dessa aí em São Miguel, você é doido. Caramba, como faz isso, São Miguel, pra arranjar uma pedra dessa aí? Eu queria uma pedra dessa aí. Por que eu escrevo São Miguel, meu Deus do céu? Aí, cara, do nada veio um moleque que a gente conhece aqui. A gente foi na missa. Foi na missa. E veio, mas só que veio a imagem do cara que em Osasco tem relíquia de tudo quanto é jeito. Aí eu falei assim, pra ele assim, Eduardo, como que eu arranjo, sabe se aquelas pedrinhas do Monte Gargano e tal? Eu sei. Como que eu arranjo uma daquela, mano? Eu tenho uma em casa, te dou. Ah, mano, velho. Não é possível um bagulho desse. Uma semana depois que ele pediu, a Uma gente semana conseguiu. depois que a gente pediu. E ele tava na minha mão. Sabe, assim, o que eu quero falar... Então ele deve ter bastante relíquia também. Tem muita gente. Ele tem. Bom, esse cara, pra você ter ideia, ele é de Osasco. Ele tem amizade com a família de Carla Cutts. Ele conversava com Carlo Acutis. Por WhatsApp. Caramba. A gente tem gente aqui perto da gente que é absurdo, cara. Então, assim, é o que eu digo assim pra vocês nesse podcast. Cara, não floreia pra falar com ninguém. Cara, sempre muito respeito. Sabe aquela coisa de rezar? Não fica querendo usar muito termo, cara. Eu tenho um testemunho do mosteiro que é o seguinte: a gente estava fazendo uma adoração a Santa Cruz,
Aí o abade sentou todo mundo, aí o abade falou assim, cara, vamos rezar. O que é puxar a oração? Aí um moleque levantou a mão e falou assim, acho que eu vou. Aí o moleque começou a falar assim, Senhor, vós sabeis o que eu quereis. Aí o abade falou, velho, para. Deus não está ouvindo isso. Fala do seu coração, cara. Fala do seu coração. O que você quer falar para Deus? Não fica rodeando não, Deus já sabe. Pode falar mesmo, seu abade? Pode. Pra quê, velho? Porque é o seguinte, para explicar, a gente poderia ter, aqueles que moravam perto, poderia sair no final de semana, ou então receber visita. Esse moleque era de longe, então ele ia receber, ele já estava um tempinho lá, fazia tempo que eu não via a mãe e o pai dele, e naquele final de semana ele ia receber a visita, só que não recebeu. Então ele queria falar para Deus, que ele queria ver a pai e a mãe dele. Aí chegou e falou assim, pode falar mesmo, senhor abade? Pode. Aí ele levantou. Ele levantou e falou assim, então, senhor, é o seguinte, o senhor sabia que esse final de semana era visita, né? Desse jeito. O senhor sabia, né, senhor, que esse final de semana era visita, né? E que só tinha esse final de semana para sentir o cheiro da minha mãe, conversar com a minha mãe. O senhor pode sentir o cheiro da sua mãe a hora que o senhor quiser. Ela mora com o senhor no céu. A hora que o senhor quiser, o senhor senta no colo dela, o senhor dorme no colo dela, o senhor sente o cheiro dela. Mas eu não posso. Aí quando chega a minha vez, o senhor fala, o senhor me proíbe de ver. Começou. Se tem ideia, o abade chorou. Quando o moleque acabou de fazer a oração, falou assim, cadê abade? Cadê aí, senhor abade? Aí o abade virou para mim e falou assim, eis uma oração. Beleza. No dia seguinte, 7 horas da manhã, a campainha do mosteiro. Toca. Aí foi o porteiro, de função de porteiro, abriu. Aí chamou o moleque. Falou assim, ó quem tá aqui na porta. Quando abriu a porta, era o pai e a mãe do moleque. Providência divina. Em vez de ele abraçar o pai e a mãe, em vez de ele sair correndo e abraçar o pai e a mãe, ele olhou, saiu correndo, foi lá na frente da cruz e falou assim, ó, eles chegaram. Fez assim, eles chegaram. Obrigado. E foi lá. Cara, a gente tem que parar de tratar Deus como se ele não existisse. Ou como se ele fosse inacessível. A gente acha muito isso. Justamente isso. A gente acha que Deus é inacessível. É inacessível. A gente acha que Deus, Pai nosso que estás no céu, lá no céu, estou aqui, eu não posso falar. Não, cara. Não. Muito pelo contrário, é acessível. A gente tem que começar. Desculpa a palavra aqui, é o meu jeitão mesmo. E a gente tem que parar de tratar Deus como um retardado. Não, cara. É acessível o tempo todo, é simplicidade. Agora, vamos passar lá na época dele, os apóstolos. O que você acha que os apóstolos faziam? Você acha que ficava o dia inteiro assim? Não ficava, cara. Jesus escolheu os piores. Pedro, que era a Bíblia diz que era muito bruto. Arrogante, bruto, né? Arrogante. Então, assim, os apóstolos todos tinham seus efeitos. Imagina aqueles caras tudo junto, aquele monte de homem tudo junto. O que isso estava conversando? Sabe, Deus às vezes acho que tem que separar a briga dos caras, porque os caras um dava com a cara do outro. E isso ficou muito bem claro quando São Paulo chegou lá no meio dos caras. Pedro não ia com a cara do cara de jeito nenhum. Isso é um perseguidor, o que esse cara está fazendo aqui? Com raiva. E Jesus falou, não, para com isso, doido. Né? No coração dele, para com isso. Então, assim, a gente tem que começar a simplificar de verdade a nossa relação com Deus. Simplificar, cara. É o que você falou, Santa Teresinha, eu queria tanto que você fosse na minha casa. Que oração linda, cara. Não ficou aqui, Santa Teresinha, se vós soubestes como eu querestes. Se fosse formal, bem formal. Nas minhas casas, tis. Para, velho. É isso que você falou. Nossa, eu queria tanto que você fosse na minha casa. Ela foi. E ela foi. Porque talvez a oração mais simples foi a sua. Daquele dia foi a sua.
Porque talvez a oração mais piedosa foi a sua, porque os outros falaram, nossa senhora, Santa Teresinha, eu queria tanto que você fosse na minha casa para a senhora fazer isso, para a senhora fazer aquilo, que Pra mostrar que você foi da minha casa. queria já tratar como empregada, queria tanto que a senhora fosse na minha casa para fazer isso, para curar isso, para fazer aquilo, fazer aquilo. Aí não, você só disse isso para ela, queria tanto que a senhora fosse na minha casa. Foi a casa que ela escolheu, aquela que ela já foi mais bem acolhida. Então é isso, a gente tem que começar a tratar Deus como Deus. Né? Não esquecer nunca que Ele é nosso Deus. E sem se esquecer também que Ele sabe que a gente é humano. Sem esquecer jamais que Ele sabe que a gente é propenso a erro o tempo todo, propenso a falar besteira o tempo todo, propenso a pensar besteira o tempo todo, mas é esse mesmo Deus que deu a vida por cada um de nós, sabendo de tudo isso da gente. Foi o bate-papo. Tipo, a gente não, você também? Eu tava esperando uma coisa e, tipo, foi totalmente outra. Porque a gente não... O Carlão que sabe mais sobre você a fundo. Eu sei pouco ainda. E aí, tipo... Eu falei, não, no começo você já faz as perguntas, faz você... E, tipo, nunca que a gente esperava que ia ter uma relíquia... não sei se é de primeiro, segundo, terceiro grau, último grau, mas tipo, pra gente é muito importante, né, o Carlão? E a gente tem uma última pergunta. O que você achou do nosso bate-papo? Porque, querendo ou não, você está com um tempo muito corrido, né? Não, mas pode ter. A gente sabe que vocês têm uma... Que não... Vida de jornalismo... A gente tava conversando lá fora, vocês falaram que não... Chamou... Tem que ir. Mas a gente queria saber o que vocês acharam do bate-papo. O que a gente pode melhorar, né, Carol? Como que a gente acaba ficando meio assim, apreensivo, não sabe meio o que fazer. Que a gente queria saber da parte de vocês o que vocês acharam. Cara, não. Foi assim, é especial demais pra gente isso. Eu acho que a gente tá precisando muito disso, sabia? Acho que a gente é muito carente dessas coisas. De falar sobre a nossa experiência. Eu sempre quis falar assim, eu tô rezando ainda para Deus me dar um espaço para a gente poder falar justamente sobre isso, sobre oração, né? Sobre a simplicidade da oração. Tô rezando muito para Deus, Senhor, se for da tua vontade, a missão apenas reze, se o Senhor quiser que vá para a internet, que o Senhor quiser que vá para as igrejas, se o Senhor quiser, o Senhor nos use. E vocês abriram espaço para a gente. O que eu queria falar era justamente isso que quem já falou, de tratar Deus de uma forma respeitosa porque Ele é Deus, mas nunca deixar de mostrar para Deus que você é ser humano, né? Então o podcast de vocês está, por mim, assim, cara, eu acho que está perfeito, eu acho que tá atendendo aquilo que Deus quer. Que é a simplicidade, porque às vezes a gente acha que para fazer uma coisa tem que ter um estúdio de 1000 metros quadrados. Não, olha aqui, a gente está conversando sobre Deus, uma sala legal pra caramba, aconchegante, bonita, muito bem feita. Meu pessoal, cara, sério fazendo a coisa aqui. Então, a gente está fazendo o melhor para Deus. Vocês estão fazendo o melhor para Deus, pode ter certeza disso. Né? Para vocês que não sabem, a gente chegou aqui, era 11, o Carlão tinha marcado 11h20, a gente ficou até meio-dia ali esperando, porque o pessoal estava arrumando aqui. Estava preocupado com técnica, estava preocupado com som, estava preocupado com isso, porque não é de qualquer jeito que faz. E eles sabem disso, que não é de qualquer jeito que faz, não é porque a gente está tratando de Deus aqui. E Deus não faz as coisas pra gente de qualquer jeito. Muito pelo contrário, Deus não faz pra gente nada se for de qualquer jeito. Então, se você está esperando alguma coisa de Deus... Eu estou nessa câmera aqui? Então, estou nessa câmera aqui. Se você está esperando alguma coisa de Deus e que ainda não chegou, então você pode ter certeza que Deus não vai fazer qualquer coisa para você. Ele só vai fazer quando estiver pronto. Sabe? Só vai fazer quando estiver pronto. Você não coloca uma carne para assar e serve para os convidados crua, porque vai ficar ridículo, vai ficar ruim. Então... Deus, se você pediu alguma coisa para Deus, se está demorando, não está demorando. Deus está fazendo do jeito dele e quando você merecer também.
Porque às vezes a gente acha que quando a gente pede as coisas, tem que vir meio que a jato, mas você nem sabe como usa. Você está procurando um emprego, está pedindo um emprego, você nem sabe como que usa esse emprego, porque você está com a cabeça em outro lugar. Né? Você está querendo, já está fazendo planos, se eu arranjar um emprego, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá bom, e o tempo de Deus? Você está armando viagem, você está armando os seus projetos, você está armando isso, está armando aquilo, mas tá bom, e o tempo para Deus, você está armando? O agradecimento. Você está pedindo um carro. Um carro para ir para balada, para ir para praia, para ir isso, para aquilo, para fazenda, para ir para o sítio, e o tempinho para adorar a Deus, para ir para missa. E aí, como que fica? Então, assim, as demoras de Deus não dependem de Deus, depende da gente. Ele só vai dar quando a gente estiver pronto e quando a graça estiver pronta. Fora isso, filho, você pode espernear. Deus não está nem aí. Você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, mas enquanto você não estiver pronto para receber a graça, esquece. Deus não vai dar. E eu falo isso por conta própria. Já apanhei, velho. Eu apanhei mesmo. E isso é por conta própria que eu falo. Experiência própria. Quanto a vocês, parabéns. E mais uma vez, assim, muito obrigado, né? A gente agradece. Muito obrigado de verdade pela oportunidade, pelo carinho sempre que vocês sempre têm com a gente. Toda vez que a gente vai pregar também nas comunidades que a gente é chamado aqui, muito carinho sempre. E contem sempre com a gente. Amém. Agradecer vocês aí pela disponibilidade, como a gente comentou, e também agradecer por trazer as relíquias até aqui, né? Eu acho que isso é uma graça de Deus, né? Porque nem todos podem ter esse contato com a relíquia, né? Então a gente agradece a vocês, né? Que São Miguel, acho que, como a Luísa falou, às vezes você tá no lugar e tem os santos, então assim, eu falo, me arrepia porque eu senti que São Miguel e Padre Pio esteve aqui, né? Então agradecer a vocês por isso, né? E muito obrigado mesmo. Essa relíquia que a gente ganha. Carol, quantos? Nossa. Não, na frente. Ela tá aqui na frente. Aqui. Ah, tá aqui. As relíquias normalmente são pequenas, né? Frei Donizete. Aí, pessoal. Esse vai. Santa Dulce. Santa Dulce dos pobres. Essa foi maravilhosa. Essa é sensacional. Inhaxica. Inhaxica. Vocês conhecem a Eu já Chica? ouvi falar de Inhaxica. Ela é de Minas. Não tô chegando. Relíquia de Santa Dulce. Beato Donizete. Esgrimo doce. Isso é de. Inhaxica. Minha Chica? Minha Chica. Minha Chica. Nha. Minha Chica. Inhaxica. Foi errando o nome do santo. Que vergonha. São Vicente de Paulo. Esse é o Vicente de Paulo e esse aqui é Donizete. Que por último. Deixa eu pôr pra cá, senão... Eu tenho medo de deixar cair. Aqui, gente, muito obrigado mesmo. É isso. Então, a gente mais uma vez agradece a disponibilidade e esperamos contar com vocês mais vezes aqui. E que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que Nossa Senhora sempre coloque o seu manto sagrado onde quer que vocês estejam. Amém. E é isso. Desde já também quero agradecer vocês. Foi sensacional ter vocês aqui. Nunca chorei no podcast, esse foi o primeiro. A Luísa veio aqui, mas é pra fazer a gente chorar. E agora a gente também quer agradecer os nossos patrocinadores, né? Não esquece do Instagram. Eu vou falar primeiro dos patrocinadores aí, depois eu vou falar da última palavra com eles. Mas também a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, né? Que está meio que mantendo o nosso projeto de pé, está nos ajudando. E o Carlão vai falar um pouco. Legal, a gente queria agradecer aí a D&D, né? Instalações elétricas, né? Que é do nosso amigo Dorinei, ele vem nos ajudando a fazer esse trabalho que é evangelizar pelas as redes sociais. Sei que vocês conhecem ele. E para quem quiser contratar serviços de elétrica comerciais, prediais e outras mais, né? Vai estar no link da bio aí os contatos dele. Isso mesmo.
E também tá agradecendo o Emanuel, né, da Gás Mil. Você que está precisando do gás urgente, água também. A gente vai deixar o link deles na descrição, o número deles. E vocês vão lá, só que vocês falam que veio pelo Pod Todos de Maria e tem que estar seguindo, tá bom? Vocês vão ganhar desconto. Legal. Oba. Mais uma que vem nos ajudando aí, a Doce Imaculada, né? Que são 3 artigos religiosos que eles entregam no Brasil e fora do Brasil, né? Então eles vêm Ah, que legal. agraciar aí com nossos convidados aí com o presentinho aí. Que Matheus e a Tainá. bonitinho. Caramba, Matheus. que legal. Vocês se conhecem. Oh, Nossa, gente, você vocês não acreditam. Olha isso, velho. Nossa senhora. Ó quem que é, ó quem que é. O Miguelito. São Miguel. Gente, eu sempre quis ter um terço assim, ó, com essas continhas de cruzinha. Cara, Olha que ó, lindo, gente. Meu, é fogo, né? As coisas são sensacionais. Eu tava lá, antes, a gente passou ali Na igreja. na igreja. E Na tava feirinha, tendo né? terço. De Tava São tendo José feirinha. que tá tendo. Ah, tá. São José. É. E tava tendo a feirinha. E eu pensei assim, cara, eu preciso de um terço pra andar com ele no bolso. Porque Eu tem tava Instagram procurando uma conta também. E eu queria uma conta só pra ficar passando caroço o tempo todo, né? Nossa, aí, ó, Maria, você é doido, cara. Nossa, que lindo. Nossa, obrigado, Amei, gente. gente. Obrigada, viu, cara. E pra vocês que querem, né, comprar os artigos religiosos com a Doce Imaculada, vocês vão usar o nosso cupom, né, que tem desconto, que é Pod Todos de Maria. A gente vai colocar no nosso Instagram e ele também vai colocar no link também, tá bom? E, gente, de verdade, muito obrigado. Passar no Instagram. Apesar que no Instagram também não tem nada. Né? Não tem, você é doido, tem muita coisa, pode falar. Instagram é o seguinte, vou ter que colocar na tela, na imagem, sabe? O seguinte, ó. É Aloísio Maurício Ferreira. Aloísio com O com S. Deixa eu ver se estava pegando aqui. É 50 isso aí? É 24. 24. Beleza. Aloísio Maurício. Segue lá. Na verdade, assim, vocês vão ver só foto de. Porque, como nós somos jornalistas, a gente vai só tem foto de trabalho. Só foto de trabalho, foto de política, foto de Fórmula 1, foto de bichinha toda. E agora, Eliane Neves. Eli Neves 16. Ele não sabe nem meu Não, nome. mas se você digitar Eliane Neves, vem, velho. Na moral, vem sim. Eli Neves. Deixa eu meter ali na câmera ali. Pode mexer. Aqui, ó. Beleza. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Até Obrigado a pela paciência de próxima. todo mundo. E fiquem com Deus.